Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, domingo, 3 de maio de 2026. Estamos aqui com uma meditação muito preciosa sobre a eternidade. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, pela graça do Senhor Jesus, o Teu Filho, te pedimos, seja feita a Tua vontade, glorifica o Teu nome e faz fluir pelo Teu Espírito Santo aquilo que o Senhor queira falar com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia, hoje vamos folhear um pouco mais a palavra de Deus. Título do assunto de hoje: a maior conquista nesta vida que refletirá para a eternidade. A palavra de Deus diz: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não o consome. É justo você ter coisas, bens que você conquistou com o seu suor, mas não colocar o coração. Está escrito: se a vossa riqueza aumenta, não ponhais nela o coração. Então, tudo que a gente, falando da parte espiritual, tudo que a gente faz aqui, vive, refletirá para a eternidade. Vamos ter como texto bíblico básico, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 53, versículo 57. Olha só o que diz, vamos ler bem rápido para ganhar tempo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da corruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Enquanto este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui falando sobre os vivos serão transformados. Então, vai haver a ressurreição. Vai haver o arrebatamento. Cabe a cada um de nós fazer valer a salvação em Cristo e, como diz a palavra de Deus, a gente desenvolver a nossa salvação com os frutos de justiça que surtirá, refletirá na eternidade para a nossa salvação. Vamos falar apenas de 2 pontuações. Estamos sendo bastante breve nesta meditação para ganhar tempo. A maior conquista não está só nesta vida. A maior conquista não está só nesta vida. A maior conquista envolve esta vida para a eternidade, que é a salvação da nossa alma. Aí sim é a maior conquista. Lucas capítulo 12, versículo 19 ao 21. Lucas capítulo 12, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 12, versículo 19 ao versículo 21. Diz o seguinte: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Versículo 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui vemos Jesus falando sobre o perigo da avareza. Pessoas que ajuntam tesouros, ganham rios de dinheiro e só pensam no aqui e agora. Muitos fazem do dinheiro o seu Deus. E a palavra de Deus, como bem falamos já no início, fala para que a gente não ter o coração no dinheiro. Se a vossa riqueza aumenta, não ponhais nela o coração. Então, o maior perigo não é você usufruir dos bens aqui na terra
ter um bom emprego, ganhar bastante dinheiro. Isto é um dom de Deus, está escrito, se não me foge a memória, no livro de Eclesiastes, e no livro de Provérbios também fala sobre isso. Mas o maior perigo é a pessoa colocar o coração no dinheiro. O maior perigo é o dinheiro passar a ser seu senhor. Então tem que entender isso, que a gente temos que preservar, buscar a maior riqueza que reflete para a eternidade, que é a salvação da nossa alma. A gente tem que ter muito cuidado. Foi o que o Senhor Jesus falou aqui, que a pessoa, a sua alma, para quem tem preparado, assim é o que em tesouro para si e não é rico para com Deus. A maior riqueza, nós bem sabemos, que é a salvação da nossa alma. A gente tem que cultivar, tem que investir na salvação da nossa alma. Segunda pontuação, e aqui já estamos concluindo, diz o seguinte: perseverando em guardar a sua conquista maior. Temos que guardar aquilo que já conquistou. A gente aceitou a salvação em Cristo Jesus, não quer dizer que já está salvo. A palavra de Deus que vamos ler aqui diz claramente que a gente vai cultivando, preservando essa salvação. Está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: Paulo falando sobre a soberana vocação, a vocação do chamamento para a salvação em Cristo Jesus. Versículo 12, diz o seguinte: não que eu o tenha recebido. Recebido o quê? A salvação. Paulo está falando sobre a salvação. Ou tenha já obtido. Paulo quer dizer, não julgo que eu já tenha obtido, que eu já tenha a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo, a salvação. A palavra de Deus diz em Apocalipse: aquele que for fiel até o fim conquistará, obterá a coroa da vida, pela qual o apóstolo Paulo fala. É isso que a gente temos que nos ater. Temos que nos esforçar, nos empenhar. E a palavra de Deus, aqui é uma palavra para você que ainda não tem entendido ou alguém ainda não falou para você sobre a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz claramente em João capítulo 3 que Deus amou o mundo de tal maneira para nos dar a salvação. Se o Senhor Deus não enviasse seu Filho para crucificar ali na cruz e derramar seu sangue, jamais teríamos salvação. Isso está bem claro em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele destruiu o poder do pecado, da morte e o diabo para nos dar a salvação. Então, você que ainda não entende a salvação, nós estamos aqui falando sobre ela. Cristo Jesus é o Salvador de todos aqueles que crê. E se você tem essa oportunidade hoje, não rejeite, não despreze. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, fala sobre não negligenciar, não rejeitar, não desprezar a salvação. Hebreus, capítulo 2, versículo 3, e aqui já estamos concluindo esta meditação. Hebreus, capítulo 2, versículo 3, é no Novo Testamento, já próximo do livro do Apocalipse. Diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, o Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, foram anunciada também a nós. Quem está falando aqui? Os apóstolos também foram ensinados por Jesus, e Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que nele crê será salvo. Está dizendo aqui, será, não já está salvo. Vamos falar com Deus agradecendo essa meditação. Pai Celestial, Deus bendito, te louvamos por esta meditação. Faz, meu Deus, pelo teu Santo Espírito, as pessoas que ainda não entendem sobre essa salvação possam entender, e aqueles que já estão no caminho
preservar, conservar, investir na salvação da sua alma. Em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Ótimo domingo, tenha um momento com a família, reúnam no seu lar. Deus abençoe a todos nós e ótimo domingo.